Kit então mencionou a apresentação especial do Sr. Richard Goodall. É importante destacar o enorme impacto que sua voz impressionante causou no mundo todo. Richard, um homem que trabalhou como zelador por mais de 20 anos, subiu inesperadamente ao palco do America's Got Talent e venceu. Mas, em vez de aproveitar a fama para mudar de vida, ele optou por voltar ao seu antigo emprego como se nunca tivesse ficado famoso. Segurem-se firme, porque o que os espera a seguir é completamente diferente de tudo o que vocês já imaginaram. Richard Goodall nasceu em Indianápolis, mas quase toda a sua infância e vida adulta estiveram ligadas a Terre Haute, uma pequena cidade em Indiana. Ele não teve formação musical formal, não teve aulas de canto profissionais e nunca havia pisado em um palco, exceto em cerimônias escolares. Mas Richard ainda mantinha o hábito de cantar nos corredores da escola onde trabalhava. A West VG ou Middle School foi o local onde ele passou mais de 2 décadas como zelador em tempo integral. Os alunos o conheciam como um homem quieto cuja voz ecoava pelos corredores. Foi ali, nos dias mais comuns, que sua voz de tenor se desenvolveu. Emotional, despretensioso e com os pés no chão, baseado em experiências reais. West te ama. Você é incrível e não desista. Por anos, ele fez parte de uma pequena banda gospel que se apresentava regularmente em eventos religiosos e comunitários. A banda continuou se apresentando até o início da pandemia de Covid-19, que levou ao seu fim. O fim da banda não só o privou de seu único ambiente de apresentações, como também rompeu uma das conexões mais importantes que ele tinha com a música na vida adulta. Logo depois, Richard fez um teste para a fase preliminar do programa de televisão The Voice, mas foi eliminado logo no início e não conseguiu se destacar. Em muitos casos, um resultado como esse teria levado uma pessoa a desistir. No entanto, Richard não desistiu de cantar. Ele continuou a interpretar baladas clássicas durante o expediente, em casa ou em pequenos eventos locais. A vida pessoal de Richard permaneceu relativamente estável durante esse período. Ele foi casado com Patricia Sue Goodall, sua companheira, por muitos anos antes de tudo mudar. Os dois levavam uma vida simples, raramente apareciam em público e optaram por construir uma vida estável que não dependesse de ostentação. No entanto, essa base foi posteriormente interrompida por uma série de eventos importantes. A música não era seu objetivo profissional naquele momento. Servia como um apoio espiritual e não como uma direção de carreira. Aqueles que trabalharam com ele na escola reconheceram isso. Um colega da West VG disse certa vez em uma breve entrevista a uma rádio local: ele não cantava para se exibir. Ele cantava como se estivesse falando consigo mesmo. Nessa época, a situação econômica de Richard também não era favorável. Mesmo trabalhando em tempo integral, sua renda ainda não era suficiente para realizar seus grandes sonhos. Aprender música, comprar equipamentos de gravação ou contratar um professor de canto estavam todos além de suas possibilidades financeiras. Enquanto muitas pessoas que vêm de famílias abastadas buscam a arte, Richard começou com o básico: uma voz de verdade, um emprego estável e longas horas de prática silenciosa. Durante esse período, sua voz foi gravada informalmente em festas escolares ou compartilhada internamente por meio de vídeos amadores. Um dos primeiros vídeos a circular online foi dele cantando Don't Stop Believing durante um ensaio de uma peça de teatro estudantil. O vídeo não viralizou imediatamente, mas mais tarde se tornou a primeira pista que aproximou Richard dos produtores de televisão. Um ex-aluno certa vez comentou: toda vez que passávamos pelo corredor onde ele trabalhava, esperávamos ouvir alguns versos de sua música. Ninguém o considerava um estranho. Todos sabiam que ele tinha uma voz especial. Portanto, quando seu nome apareceu inesperadamente na lista de participantes de um concurso de televisão nacional, a reação não foi apenas de surpresa, mas de uma mudança completa em sua imagem aos olhos da comunidade local. A partir daí, Richard saiu das zonas de conforto e trilhou um caminho que ninguém poderia ter previsto. Mas antes de ter a oportunidade de se apresentar no grande palco, ele teve que enfrentar uma série de eventos pessoais que poucos conhecem. Perdas pessoais e batalhas ocultas. Em 2021, Richard Goodall enfrentou o maior choque de sua vida quando sua esposa, Patricia Sue Goodall, faleceu vítima de câncer renal. Ela o acompanhou por muitos anos, desde quando ele ainda era desconhecido do público, até se tornar conhecido graças aos seus vídeos que viralizaram. A partida de Patricia deixou um vazio insubstituível. Perder uma companheira tão próxima também significou que Richard teve que aprender a sobreviver sozinho em seus momentos de maior fragilidade. O incidente ocorreu logo após a pandemia causar o fim da banda gospel da qual ele fazia parte. A perda simultânea de seus entes queridos e da comunidade musical o mergulhou em um estado de desorientação.
Ele não tinha onde cantar nem ninguém ao seu lado com quem compartilhar seus sentimentos. Naquele momento, Richard só tinha uma opção: manter a música como seu único apoio para superar cada dia. Foi nesse contexto que ele conheceu Angie Van Noven, a mulher que mais tarde se tornaria sua segunda companheira. Angie não era apenas uma nova amiga, mas também desempenhou um papel importante em elevar o espírito de Richard. Ela não tentou mudá-lo, mas o ajudou a enxergar o verdadeiro valor da sua própria voz. Embora Richard nunca tivesse acreditado que pudesse fazer algo além de um emprego comum, o impacto de Angie não se limitou ao nível espiritual. Foi ela quem sugeriu que Richard encontrasse seu pai biológico, a quem não via há décadas. Antes disso, Richard não sabia a identidade do pai, nem tinha a intenção de descobrir. Contudo, com o incentivo de Angie e uma ferramenta de busca genealógica, ele decidiu fazer algo que jamais imaginara ser possível. Em 2025, Richard finalmente conheceu seu pai biológico, um ex-policial da unidade canina que também serviu nas Forças Armadas. Segundo o que ele compartilhou nas redes sociais, esse pai desconhecia completamente a existência de Richard, pois ninguém jamais havia lhe contado. O encontro não foi apenas um reencontro, mas também revelou um novo ramo da família. Richard descobriu que tinha 3 irmãos da mesma linhagem sanguínea que ele nunca havia conhecido. Em sua página pessoal, ele escreveu: "Obrigado a Angie e ao Ancestry. Graças a eles, encontrei meu pai biológico, um homem que nunca soube da minha existência e que toca bateria, guitarra e bandolim. Sem Angie, eu jamais teria tentado encontrá-lo novamente." Reencontrar seu pai não mudou completamente sua vida, mas deu a Richard uma sensação de plenitude pessoal. Essa era uma parte que faltava em sua infância e vida adulta. Reconectar-se com sua família o ajudou a desatar os nós que existiam em seu coração há muitos anos. Mais importante ainda, aconteceu no momento certo, quando ele precisava de apoio espiritual para estar pronto para subir a um palco maior e se apresentar em público. Ao mesmo tempo, Richard também começou a receber muitas propostas externas depois que seus vídeos cantando se tornaram viral. Mas, em meio a todas essas novidades, sua saúde não estava completamente estável. Após sua vitória no AGT, Richard passou por uma cirurgia para tratar uma hérnia, o que o obrigou a fazer uma pausa na carreira. Isso foi um grande revés, pois aconteceu justamente quando se esperava que ele aparecesse mais em público. O período de recuperação após a cirurgia não foi longo, mas foi o suficiente para fazê-lo repensar o ritmo de suas atividades. Após a hospitalização, Richard ajustou seu estilo de vida e começou a encarar novas oportunidades com mais calma. Sem mais se apressar para aceitar todos os convites, ele se tornou mais seletivo em relação ao que era adequado à sua condição física e às suas circunstâncias. Em vez de se concentrar em planos de longo prazo que não eram necessariamente adequados, Richard retornou à sua abordagem habitual, mantendo um ritmo constante, priorizando a saúde e deixando as coisas acontecerem naturalmente. Mas foi quando ele diminuiu o ritmo que um fator inesperado surgiu, levando sua vida para uma direção completamente diferente. O ponto de virada que mudou tudo. No final de 2022, um pequeno vídeo de Richard Goodall cantando Don't Stop Believing durante um ensaio na West Fife, ou High School, começou a circular no TikTok. A qualidade da imagem era baixa. Não havia iluminação de palco nem microfone profissional. Apesar disso, a voz no vídeo fez com que muitas pessoas parassem para ouvir até o final. O clipe rapidamente alcançou milhões de visualizações e foi amplamente compartilhado em outras plataformas. De um simples vídeo, Richard inesperadamente chamou a atenção da equipe de produção do America's Got Talent. Após um processo de contato, ele recebeu oficialmente um convite para uma audição. Essa foi a primeira vez que ele saiu de Indiana para ir à Califórnia. Voar para Los Angeles também foi a primeira vez que Richard voou. Na audição, Richard escolheu a música que o tornou famoso online, Don't Stop Believing. Quando a música foi tocada, todo o painel de jurados, incluindo Simon Cowell, reagiu positivamente. Richard recebeu o botão dourado, o que lhe permitiu ir direto para o programa ao vivo sem precisar competir na fase classificatória intermediária. Esse evento rapidamente o transformou em um nome conhecido em todo o país. Seu vídeo de apresentação no canal oficial do programa alcançou rapidamente dezenas de milhões de visualizações. Mas, em vez de seguir as músicas do momento, Richard ainda escolheu baladas clássicas com um toque pessoal inconfundível. Nas quartas de final, ele apresentou How Am I Supposed to Live Without You? Uma homenagem à sua esposa, Angie, que o acompanhou desde o início até o sucesso no cenário nacional. Nas semifinais, mudou o tom ao escolher Eye of the Tiger. Essa música tem um ritmo mais forte, exige mais energia e emoções intensas do que as canções anteriores. A apresentação foi considerada um divisor de águas em termos de imagem e estilo.
Isso demonstra que Richard não só tem a capacidade de inspirar, como também sabe se reinventar quando necessário. Na noite final, ele escolheu retornar ao Journey com a música Faithfully, canção que já havia cantado para Angie em encontros particulares antes da fama. A rodada final deixou de ser uma competição e se tornou um resumo das emoções de toda a jornada. Notavelmente, na apresentação decisiva, Richard foi acompanhado no palco pela própria banda Journey. Essa foi a primeira vez que ele cantou com a lendária banda que o inspirou. O resultado final foi anunciado logo após Richard se tornar oficialmente o campeão da 19ª temporada do America's Got Talent. Junto com o título, veio um prêmio de $1 milhão americanos e a oportunidade de se apresentar em diversos eventos importantes pelos Estados Unidos. Notavelmente, apenas 6 dias antes da noite da final, ele e Angie realizaram uma cerimônia de casamento em Pasadena, Califórnia. Foi uma importante decisão pessoal que coincidiu com um dos maiores momentos de sua carreira. 2 eventos, um privado e outro público, ocorreram em paralelo e se complementaram, criando uma transformação completa em sua vida. Mas as mudanças nos bastidores não foram fáceis, porque, após os aplausos finais, Richard se viu diante de uma escolha real sobre como viver depois de se afastar dos holofotes da televisão. A vida depois dos holofotes. Após vencer a 19ª temporada do America's Got Talent, Richard Goodall retornou a Terre Haute, Indiana, onde havia trabalhado por mais de 20 anos como zelador na West VG ou Middle School. Mas, com o prêmio de $1 milhão e uma série de novas oportunidades, Richard decidiu continuar seu trabalho como faxineiro e zelador da escola. Ele optou por não se mudar, não trocar de emprego e não retomar imediatamente uma agenda de apresentações intensa. Quando perguntado por que ainda trabalhava na escola depois de se tornar campeão nacional, Richard simplesmente respondeu: "Ainda estou aqui, mas muitas coisas estão acontecendo discretamente nos bastidores." Essa declaração demonstra claramente uma escolha deliberada de manter uma vida normal em paralelo com as oportunidades que surgiram com a fama. Isso não significava que ele se recusasse a estar presente em grandes eventos. Logo após o America's Got Talent, Richard foi convidado a se apresentar em muitos palcos importantes, desde jogos do time de basquete Indiana Pacers até o show anual de luzes Circle of Lights, no centro da cidade. Na Califórnia, ele participou do programa do próprio jurado Howie Mandel, a mesma pessoa que lhe deu a oportunidade de ouro na fase de audições. As apresentações continuaram no Festival of Lights em Riverside, além de muitos outros eventos comunitários. Essas aparições não visavam criar pressão da mídia, mas sim eram uma forma de agradecimento de alguém que antes era um cidadão comum, amado pela comunidade. Em suas postagens pessoais, Richard ainda compartilha fotos suas limpando o chão, verificando salas de aula ou ao lado de ex-alunos, afirmando que sua vida não foi afetada pela fama. A cidade de Terre Haute também lhe concedeu uma homenagem especial, entregando-lhe a chave simbólica da cidade, um título concedido apenas a indivíduos que fizeram contribuições excepcionais para a comunidade. Na mesma escola onde costumava cantar pelos corredores, foi realizada uma festa para celebrar e parabenizá-lo como um herói conhecido. No entanto, em meio às atividades sociais regulares, Richard enfrentou um problema pessoal, sua saúde instável após a competição. Menos de um mês depois de vencer, ele precisou se submeter a uma cirurgia para tratar uma hérnia, situação que o afastou dos palcos por um curto período. O período de recuperação, embora breve, o fez perceber que manter a saúde é fundamental para que ele possa seguir em frente com a música. Após a cirurgia, Richard começou a ajustar seu estilo de vida, fazendo o repouso recomendado e aceitando apresentações apenas em eventos adequados. Em uma breve conversa com o jornal local, ele compartilhou: "Estamos aproveitando a nova oportunidade, mas precisamos ter cuidado com o tempo e com a saúde." Optar por manter um ritmo mais lento não o fez recuar, mas o ajudou a estabilizar a mente e a se preparar melhor para a fase de construção de uma carreira sólida. Nesse período, também surgiram muitas propostas comerciais e da mídia. Editoras entraram em contato sobre a possibilidade de publicar uma autobiografia. Algumas produtoras também sugeriram a produção de um documentário ou a exploração dos direitos de adaptação de sua vida. Angie, sua nova esposa, chegou a insinuar, em tom de brincadeira, a possibilidade de uma cinebiografia, sugerindo que Zac Efron poderia interpretar Richard caso tudo se concretizasse. Essa situação abriu caminho para um modelo singular de desenvolvimento de carreira. Manter um emprego estável, morar no mesmo lugar e discretamente, construir uma base profissional sólida. E no momento em que as coisas começaram a ficar mais claras, Richard decidiu dar um passo adiante, trazendo sua voz para seu primeiro projeto oficial.
Uma carreira que começa no final de 2025, Richard Goodall lançou oficialmente seu single de estreia, Long Time Coming. O projeto foi preparado em silêncio por muitos meses, com sessões de gravação realizadas em Nashville, cidade considerada um dos principais centros de produção musical dos Estados Unidos. Através de suas redes sociais, Richard compartilhou algumas imagens do estúdio, revelando também o processo de produção e a essência da música. Este é o primeiro produto em que ele colocou seu nome pessoalmente, não parte de um programa de TV ou evento comunitário. O título da música reflete com precisão a jornada que ele percorreu. Uma longa vida de espera. Acumulação, perseverança e preparação. A longa espera não representou uma revolução em imagem ou técnica, mas sim a confirmação de que Richard havia entrado no cenário profissional, embora o caminho até lá tenha sido singular. Ao mesmo tempo, ele continuou se apresentando com a Sugar Street Band. Pequenos shows locais ainda eram realizados regularmente, permitindo que Richard permanecesse próximo da comunidade familiar. A banda não representava uma imagem comercial, mas era uma plataforma para ele praticar e manter sua forma antes de alcançar palcos maiores no futuro. Em termos de organização, Richard começou a trabalhar com uma equipe de gerenciamento musical. Este foi um passo que demonstrou sua seriedade em construir uma nova carreira. Ele não se apressou em buscar contratos milionários, mas foi criterioso na escolha de parceiros e canais de distribuição. O objetivo era construir passo a passo, criando uma base sólida em vez de depender da fama passageira de programas de TV. Outro marco especial aconteceu em agosto de 2025, quando Richard retornou ao palco do AGT para o 20º aniversário do programa. Ele abriu o show com Eye of the Tiger, a música que o ajudou a marcar pontos nas semifinais de sua temporada. A apresentação foi elaborada e contou com a participação de muitos concorrentes de temporadas anteriores, como o grupo de percussão da 17ª temporada, o grupo de dança da Losses High School, o saxofonista Avery Dixon e muitos outros artistas. Esta foi a primeira vez que Richard se apresentou em um evento de âmbito nacional fora de seu papel como competidor, comprovando sua nova posição no programa. Este evento também marcou o momento em que ele mudou oficialmente sua perspectiva sobre o futuro a longo prazo. Em entrevistas posteriores, Richard mencionou repetidamente a aposentadoria de seu cargo na escola. Após 20 anos dedicados à West Virginia Middle School, ele afirmou que era hora de se despedir do trabalho que havia sido sua vida inteira. Embora a data exata ainda não tenha sido anunciada, o que ele compartilhou mostra que o caminho já está traçado. Se você se inspirou com a jornada de Richard, curta e apoie esse espírito. Compartilhe o vídeo com aqueles que aguardam um começo tardio, mas certeiro. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais histórias sinceras, tranquilas e valiosas como esta. Com quais artistas você gostaria de ver Richard colaborando no futuro? Deixe um comentário abaixo.